Vou falar aqui com vocês um pouco sobre os slots de conexão da placa, então, o PCI Express, e bem relacionado ao conector da plaquinha do placa expansora USB. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre os slots e também sobre o X1. O que é o PCI Express? Ele é uma interface de conexão. Em alguns lugares é conhecido como barramento e outros é um slot. O slot ou socket. O que é a sigla PCI-SIG? PCI-SIG é um órgão criado internacionalmente pelas gigantes. Basicamente, inicialmente, quer dizer, ela foi criada pela Intel. E aí depois ela saiu de dentro da Intel e se tornou um órgão internacional que padroniza a conexão dos periféricos com a placa-mãe. Então, quem quiser produzir algum periférico que se conecte à placa-mãe, tem que consultar a PCI, que é essa empresa internacional, para poder entender o padrão de conexão, comunicação e o barramento, e pegar todas as especificações técnicas do tamanho do barramento. Como surgiu o PCI Express? Ele surgiu em 1993, para substituir conexões antigas, como a AGP, a VESA, certo? O que acontecia? Tinha placas que tinham o slot AGP e tinha placas que tinham o slot VESA. Aí era complicado, né, trabalhar dessa forma, produzir periféricos tanto para AGP quanto para VESA. Então a Intel decidiu criar uma única padronização, e aí todos os outros fabricantes de placa também seguiram, certo? E os fabricantes também de periférico, de placa-mãe, de placa de vídeo, de placa de som, de áudio. Então, substituiu o AGP e o VESA, hoje a gente tem só o PCI Express. Aqui é uma placa antiga, a gente vê que ainda tinha o AGP e o PCI Express, ou seja, isso aqui é uma placa de transição, de uma época que estava saindo do slot AGP para o PCI Express. Aqui a gente tem a informação que é o seguinte: a gente tem os diversos tamanhos do X1 ao X16. Aí aqui no caso eles indicam as vias de comunicação, X1, X4, X8, X16, e a quantidade de vias define a velocidade com que os dados são transferidos, assim como o tamanho físico do barramento. É por isso que sua placa tem um PCI Express menor de todos, que é o X1, que é o que a plaquinha expansora se conecta. Os tipos de PCI, atualmente eles saíram da tecnologia de 1.0 e estão hoje a 6.0. E os tipos de barramento vai do X1, X2, X4, X8 e X16. Certo? Qual é a diferença aqui do PCI para o PCI Express? É a taxa de transferência. No PCI antigo, lá em 1993, a gente tinha uma taxa de transferência de 132 Mbps. Hoje atingiu-se até 512 Mbps de transferência. Espera-se que isso aqui dobre ao longo do tempo. Qual o diferencial? Perdão, aqui da palavra ficou errado. O diferencial do PCI Express, a compatibilidade, ou seja, os novos dispositivos podem ser conectados em barramentos antigos. Por exemplo, uma placa atual, dessa nova geração pode ser conectada em uma placa antiga. Isso não quer dizer que vai funcionar com total desempenho que a placa precisa e necessita, mas ele consegue se conectar. Uma das vantagens é essa, que periféricos atuais se conectam a placas antigas, certo? E dispositivos velhos possam ser usados com versões mais recentes do barramento. Ou seja, uma placa lá de 2005, 2010 possa ser conectada numa placa atual aqui de 2020, 2022, 2023. Essa é a grande sacada e o diferencial do PCI Express. Tanto componentes antigos como placas antigas, todos podem se conectar e se comunicar. Aqui é a nossa plaquinha, ela tem a conexão X1, e esse aqui é o slot que eu coloquei aqui para nós termos uma ideia. Pronto, esse aqui eu estou finalizando, então é só isso mesmo que a gente vê sobre slots de comunicação PCI Express. Se inscreva no canal e curta todos os vídeos.